Estava agora assistindo o julgamento sobre a questão de abrir ou fechar os templos religiosos. E, na verdade, em se tratando de igreja, é uma perca de tempo, aquele pessoal está ali, porque não se fecha a igreja. Vão fechar os templos, vão fechar os buildings, os prédios, né? Mas a igreja em si não se fecha. O povo vai dar um jeito de online, na casa de alguém. Bom, você sabe que o brasileiro já não respeita muito essas questões, né? De distanciamento, e em termos de igreja, a comunhão fica um pouco mais... A questão não é nem obedecer ou desobedecer à lei, é cultura, costume, e isso muda-se com o tempo. Mas o ponto não é isso, o ponto é o seguinte: na verdade, essa questão de templos, o aparecimento do templo vai acontecer a partir do terceiro século. No primeiro século, segundo, até terceiro, até o comecinho do quarto, ou meados do quarto, não havia essa questão de templo. O templo não era importante para a igreja na época. Hoje, o templo é necessário. O templo é bom para a agremiação, para juntar as pessoas, para todo mundo estar no mesmo espaço. Não sou contra o templo. Partindo da premissa da necessidade, ele é totalmente útil. Como igreja, não. Ele é um building, é um prédio, é um local de juntamento. Acontece que no terceiro século, no quarto século, a mãe de Constantino, a Dona Helena, ela vai se converter ao cristianismo. Ela vai importar a ideia grega, porque o filho imperador, ela é a mulher do imperador, o Constâncio, que é pai do Constantino, que também torna-se imperador. Ela traz a ideia grega para o cristianismo. E nos locais onde Adriano derrubou os locais de culto, ela constrói basílicas e templos, né? Na verdade, quando Adriano assume o governo de Roma, no segundo século, ele destrói tudo que era cristão, porque os irmãos se reuniam nos locais onde aconteceram os milagres, onde aconteceram as situações bíblicas, se reuniam lá. Ele mandou destruir aqueles locais, que havia locais, não havia templos, né? Mas havia predileções por locais que a igreja teve alguns milagres que Cristo fez e tal. Quando Adriano assumiu o governo de Roma, ele muda o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, né? E muda o nome de Israel para Palestina. E aí o que acontece? Ele também faz essa caça aí aos locais cristãos, né? Destrói. Quando Helena, muito depois, né? A mãe do Constantino, eles assumem o trono de Roma, então o domínio de Roma, ela vai construir locais, nesses locais dos templos. E aí começa então a proliferação de templos, de templos, de templos. Isso aí vai mudando de acordo com a miscigenação cultural. Quando Constantino, em 323, declara, ele torna-se cristão, depois Teodósio I abrange mais o Império Romano para o cristianismo, então os templos são agora uma missão do Império de construir, e posteriormente do Império Bizantino, e posteriormente do Império Greco-Romano, o Império Sacro-Santo, com Carlos Magno a partir do século IX. Ou seja, o templo sempre foi algo interessante para a igreja, mas não é igreja. Não é igreja. Quando Jesus sai da terra, sobe, em Atos capítulo 1, ele está subindo, está ascendendo aos céus, então dois varões de branco descem, dois anjos, e dizem aos discípulos: do modo como viste subir, ele descerá. Todo mundo encontra a exegese no texto, colocando como se o importante foi a subida de Jesus, o modo como ele foi e desceu. Não, isso não é a questão o texto não está nessa exegese toda. O foco ali é o modo como Jesus, o status quo que ele deixa a igreja, o modo como ele subiu, o modo como ele deixou, seria o modo que ele ia reencontrar. E qual modo que ele deixou? Não tinha templo. Exatamente, eram nas casas. A igreja era nas casas. Recentemente eu fui à Turquia dar aula sobre as 7 igrejas da Ásia, e o pessoal perguntava: onde é que era o templo das 7 igrejas? A gente foi em Esmina, em Filadélfia, fomos em Éfeso, fomos em Tiatira, em Pérgamo, todas, né? Sardes, mas não tinha templo, a igreja era nas casas mesmo. Então, para a real igreja, essa discussão do STF não faz sentido para a gente. O templo é necessário. Precisamos? Sim, precisamos. Mas não é o essencial nesse caso. O essencial é a nossa fé, e não perdemos a ligação de igreja. Templo em si, vou repetir, para que ninguém agora, porque a gente vive uma realidade do mimimi, né?
A gente vive a era do mimimi. Tudo que você fala, eles cortam e fazem uma tese. Estou repetindo que o templo é necessário. Precisamos do templo. Mas não se fecha a igreja. Se fecha o templo e não a igreja. E se Jesus voltar agora, nesse momento da pandemia, quem sabe, vai encontrar do modo como ele deixou, sem templos, o povo nas casas. Agora, nesse momento, os pastores que eram contra pequenos grupos, ou não quiseram vestir a ideia, ou não vestir a camisa, agora estão sofrendo. Porque quem tinha pequenos grupos está coligado de alguma forma, estão comunicados, estão comunicáveis. Numa possível guerra, numa possível perseguição, quem sobrevive? A igreja tem pequenos grupos. As que não têm, que vivem do templo, aí sim são templários, vão ter problemas. Não que seja errado o templo, mas a ênfase ao templo, sem esquecer a essência de ser igreja. Esse que é o problema. Então, quem sabe o que Cristo volta dessa pandemia? Porque se ele voltar, ele vai encontrar a igreja como deixou, sem templos, nas casas. Pense nisso. E quando voltar aos templos, vamos voltar a nos unir, congregar. É claro, congregar também pode ser em casa. No templo é um macro grupo, a congregação maior. Amém? Deus abençoe. Não deixe de servir a Deus porque não tem templo. Não deixe de adorar porque não tem building, prédio. Igreja não é aquilo, igreja somos nós. Não deixe de dizimar, de cear, de estar juntos, com uma família ou com outra, evitando, claro, sim, as aglomerações, né, por causa da transmissão do vírus, mas não deixe a sua fé por nada. Liga a TV, ligue a internet, participe do culto ao vivo, ore junto, cante junto, esteja junto. Igreja é isso. Onde você estiver, está a igreja. Tá bom? Então, não preocupa com o STF. Eles vão votar contra a abertura. Vão fechar. Ali já é voto cantado. Eles estão ganhando tempo só para dar aquela cara de nós pensamos. Não, ali já está fechado. Vai ser, pelo que eu vi até agora, posso até depois de acabar esse vídeo, terminar o julgamento e virar o para cá. Não sei. Pelo que eu vi lá, vão fechar os templos durante a pandemia. Mas não fecha você, não fecha a sua fé, não fecha a igreja que é dentro de você. Procure seu culto online, procure se reunir com a sua família em casa, leia a palavra, ore, cante junto, participe. Estamos juntos. A igreja é isso aí. Igreja somos nós. É a igreja nas casas.